O milagre que mudou a vida de Carlos, da flebite à fé inquebrantável. Carlos sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, ele carregava nas costas o peso de uma família humilde, a esposa, Maria, e os 2 filhos, Pedro, de 12 anos, e Lucas, de 8. Moravam em um bairro simples de São Paulo, onde o salário de motorista de aplicativo mal dava para pagar as contas. Mas o maior fardo não era o financeiro, era a dor que carregava no coração desde que o médico havia dado o diagnóstico do filho mais novo. Flebite aguda, Sr. Carlos. O Lucas tem uma inflamação grave nas veias da perna direita. Se não tratar direito, pode evoluir para uma trombose, até mesmo uma embolia pulmonar. As palavras do médico ecoavam em sua mente como um martelo. Os remédios eram caros, e mesmo com o plano de saúde básico que conseguiram através de um programa social, as despesas extras estavam sufocando a família. Maria chorava todas as noites, escondida no banheiro, enquanto Carlos se trancava no quarto, olhando para o teto como se Deus estivesse muito longe. Até que numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava um passageiro em frente a um hospital, ele viu um cartaz colado no poste: Deus tem a solução. Culto da Libertação, Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje, 19h30. Carlos já tinha ouvido falar da Universal. Um colega de trabalho, o seu João, sempre comentava sobre os milagres que via lá: pessoas curadas, famílias restauradas, dívidas pagas. Mas ele, que havia sido criado em uma religião tradicional, nunca tinha pisado numa igreja assim. O que eu tenho a perder? Pensou, enquanto anotava o endereço no papel de um recibo amassado. Chegou atrasado ao culto. A igreja estava lotada, o som dos louvores vibrava pelas paredes, e o pastor, com voz firme e cheia de autoridade, falava sobre fé. Carlos se sentou no fundo, envergonhado, com as mãos suadas e o coração acelerado. Não sabia orar direito, não conhecia as músicas, mas quando o pastor pediu para que todos fechassem os olhos e levantassem as mãos em sinal de entrega, ele fez o mesmo, mesmo sem entender muito bem. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me ajuda. Eu não aguento mais ver meu filho sofrendo. Suas palavras foram sussurradas, quase engasgadas. Foi então que o pastor anunciou a corrente de oração. Pessoas se levantaram, formando um círculo no altar, e começaram a clamar em voz alta. Carlos nunca tinha visto aquilo. Homens e mulheres orando com lágrimas, alguns até caindo no chão, enquanto os obreiros passavam óleo ungido nas testas. Um frio na espinha o percorreu. Será que Deus está aqui mesmo? Um obreiro se aproximou dele, como se tivesse sido enviado diretamente. Irmão, você precisa de um milagre? Perguntou com um sorriso que transmitia paz. Carlos engoliu em seco. Meu filho, ele está com flebite. Os médicos falam que pode piorar. Eu não tenho mais dinheiro para os remédios. O obreiro colocou a mão no ombro dele. Deus é maior que qualquer doença. Venha para a frente. Hoje é o seu dia. Carlos subiu ao altar trêmulo. O pastor o recebeu, colocou as mãos em sua cabeça e começou a orar com uma unção que ele nunca tinha sentido. As palavras saíam com força, como se estivessem quebrando algo invisível no ar. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença na vida desse menino. O sangue de Cristo tem poder. Saia, espírito de enfermidade, em nome do Pai. O pastor ungiu Carlos com óleo e mandou que ele gritasse: eu creio. E Carlos gritou. Não por obrigação, mas porque algo dentro dele se rompeu. As lágrimas caíram sem controle, e pela primeira vez em meses, ele sentiu uma esperança real. O pastor então olhou nos seus olhos e disse: Irmão, você precisa fazer a campanha dos 7 dias de jejum e oração. Todos os dias, às 6 horas da manhã, você vai orar por seu filho, ungir a porta da sua casa com óleo e trazer uma oferta de fé. Deus honra quem o busca de todo o coração. Carlos saiu da igreja com o folheto da campanha na mão e um fogo no peito. Não tinha dinheiro para uma grande oferta, mas no bolso, guardou as últimas notas que tinha, R$ 50, e decidiu que seria o seu sacrifício de fé. Os dias seguintes foram de luta espiritual. Carlos acordava antes do sol nascer, ungia a porta da casa como o pastor ensinou, e orava com Lucas dormindo ao seu lado, colocando a mão na perna inchada do menino. Maria, no início cética, começou a se juntar a ele depois que viu a determinação no olhar do marido. No 4º dia, Carlos levou Lucas ao culto. O menino, fraco e com dor, foi recebido com carinho pelos obreiros. O pastor orou por ele, impôs as mãos e declarou: Esta criança está curada. A flebite não resistirá ao poder de Deus. Naquela noite, durante a fogueira santa, enquanto o povo clamava em línguas e adoração, Carlos sentiu algo estranho. Lucas, que há semanas não conseguia nem pisar direito, mexeu os dedos dos pés e sussurrou: Pai, não está doendo mais. Carlos quase desmaiou.
Levou o filho ao médico no dia seguinte, mesmo sem marcação. O médico, surpreso, examinou a perna de Lucas e franziu a testa. Isso não faz sentido. A inflamação sumiu. Os exames estão normais. Ele olhou para Carlos com desconfiança. O que vocês fizeram? Carlos sorriu, com os olhos brilhando. Nós oramos. E Deus ouviu. O milagre não parou por aí. Na semana seguinte, Carlos recebeu uma ligação de um antigo patrão, oferecendo um emprego fixo como motorista de uma empresa com salário quase dobrado. As dívidas começaram a ser pagas e Maria, que antes vivia angustiada, passou a frequentar a Universal com a família, participando das vigílias de oração e dando seu testemunho no altar. Um domingo, enquanto subia para contar sua história, Carlos segurou o microfone com as mãos ainda trêmulas de emoção. Eu vim aqui sem fé, só com desesperança. Mas Deus me mostrou que Ele é real. Não é só questão de dinheiro, não é só questão de saúde, é questão de entrega. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele faz o impossível. O pastor, ao lado dele, completou. Isso é o poder da fé. Quando você crê, quando você obedece, quando você dá o seu melhor a Deus, mesmo que seja pouco, Ele multiplica. A lição que ficou. Carlos aprendeu que a fé não é só acreditar que Deus pode, é saber que Ele quer abençoar seus filhos. A Igreja Universal não foi apenas um lugar onde ele encontrou a cura para o filho, mas onde descobriu que a verdadeira prosperidade começa no coração. Hoje ele é um dizimista fiel, participa das campanhas e traz sempre alguém para conhecer aquele lugar onde milagres acontecem. Antes, eu pensava que Deus estava longe. Hoje, eu sei que Ele só esperava que eu desse o primeiro passo. Diz Carlos, olhando para Lucas, que agora corre e brinca como qualquer criança saudável. E assim, mais uma história de fé se junta às milhares que comprovam. Onde há um coração disposto a crer, Deus age com poder. Mas a história de Carlos e Lucas não terminou ali. Porque quando Deus começa a agir na vida de uma pessoa, as bênçãos não param. Elas se multiplicam como as ondas do mar, uma após a outra, trazendo renovação para tudo ao redor. Um ano depois do milagre de Lucas, Carlos recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era o chefe da oficina onde ele trabalhava como mecânico há mais de 10 anos. A voz do homem estava diferente e séria, quase emocionada. Carlos, a gente precisa conversar. Vem amanhã cedo no meu escritório. Naquela noite, Carlos não conseguiu dormir. As dúvidas vieram como nuvens escuras. Será que vão me demitir? Com a crise, a oficina não tá indo bem. Ele orou, lembrava-se das promessas que havia ouvido nos cultos. Deus abre portas onde não há portas. Mas o medo ainda apertava seu peito. No dia seguinte, ao entrar no escritório, o chefe não olhou nos seus olhos de início. Mexeu em uns papéis, suspirou e finalmente falou. Carlos, você sabe que eu nunca fui de elogiar ninguém, mas você é o funcionário mais dedicado aqui. Mesmo quando as coisas estavam ruins, você chegava cedo, saía tarde, ajudava todo mundo. Ele fez uma pausa. O dono da rede veio aqui semana passada. Perguntou quem era o cara que seguia um exemplo. Eu falei seu nome. Carlos sentia o coração bater forte. Então o chefe empurrou um papel sobre a mesa. Assina aqui. Você agora é o gerente desta unidade. E o salário? Ele sorriu pela primeira vez. Vai dobrar. Carlos segurou o papel com as mãos trêmulas. Não era só o dinheiro. Era a confirmação de que Deus não só havia curado seu filho, como agora estava restaurando sua vida financeira, sua dignidade. Na mesma hora, ele tirou o celular e ligou para a pastora que havia orado por Lucas. Pastora, Deus fez de novo. Ele falou a voz embargada. Não é só o Lucas. É tudo. Ele tá mudando minha história. A pastora riu feliz, mas não surpresa. Isso é só o começo, Carlos. Quando a gente obedece a Deus, as bênçãos não vêm aos pouquinhos, elas vêm em avalanche. E assim foi. Com o novo salário, Carlos pode finalmente sair do aluguel apertado e comprar uma casa pequena, mas aconchegante, perto de uma praça onde Lucas brincava todos os dias. Ele também começou a ajudar a mãe, que sempre havia trabalhado duro para criá-lo sozinha. Cada vez que ia à igreja, levava um testemunho novo, e cada testemunho fortalecia a fé de alguém que ouvia. Mas o maior milagre, talvez, tenha sido o que aconteceu no coração de Marisa, sua esposa. Ela que no início duvidava da igreja, que chorava em silêncio enquanto o filho lutava pela vida, agora era quem mais incentivava Carlos a não faltar aos cultos. Eu via você orando, via a pastora falando com tanta certeza, e pensava, será que Deus realmente se importa? Ela confessou uma noite, enquanto arrumavam Lucas para dormir. Mas quando eu vi nosso filho sarado, quando vi você sendo promovido, quando vi a nossa casa, eu entendi. Não é sorte. É Deus. E Ele não desiste da gente.
Hoje a família inteira serve na Universal. Carlos é um dos líderes do grupo de homens, ajudando outros pais que passam pelas mesmas lutas que ele já viveu. Marisa faz parte do departamento de senhoras, levando esperança para mulheres que, como ela, já pensaram em desistir. E Lucas? Lucas cresce forte e saudável, e já sabe que tem um Deus que ouve suas orações, porque ele mesmo viu o milagre. Papai, quando eu crescer, eu quero ser pastor, disse ele certo dia, depois de um culto infantil. Carlos o abraçou forte, os olhos brilhando. Então você vai ser, meu filho. Porque quando a gente entrega a vida para Deus, Ele faz coisas que a gente nem sonha. E assim, o que começou como um grito de desespero no altar da Universal se transformou em uma história de restauração, de propósito, de uma família que descobriu que, com Deus, não há limites para o que pode ser reconstruído. Porque milagres não são apenas curas, são vidas transformadas. E na Igreja Universal, todos os dias, novas histórias como a de Carlos estão apenas começando. Anos depois, o menino que quase não teve chance de nascer estava de pé no púlpito, não mais como uma criança que ouvia histórias de fé, mas como um jovem pastor, contando a sua própria. Lucas, agora com 23 anos, olhava para a multidão na Universal do bairro onde cresceu e sentia o coração arder da mesma paixão que viu nos olhos do pai naquela noite distante. Eu poderia estar contando uma história triste hoje, disse ele, a voz firme mas emocionada. Poderia estar falando de um lar destruído, de um pai que se perdeu nas ruas, de uma mãe que não aguentou o peso da solidão. Mas Deus não nos deixou nessa história. Ele entrou nela e mudou tudo. No banco da frente, Carlos e Mariana seguiam cada palavra, as mãos dadas, como faziam há anos. Ele, que já havia sido um homem quebrado pelo álcool, agora era um obreiro dedicado, ajudando outros a encontrarem a saída que ele mesmo achou que nunca existiria. Ela, que quase desistiu da fé, era uma das líderes do grupo de oração das mulheres, sempre com um sorriso no rosto e um testemunho na ponta da língua para quem precisava de esperança. Minha mãe costumava dizer que o altar da Universal foi o único lugar onde ela sentiu que alguém realmente a escutou, continuou Lucas apontando para o chão à sua frente, como se pudesse mostrar o exato ponto onde tudo mudou. Não foi um consolo vazio. Foi uma resposta. Foi Deus dizendo, eu estou aqui, e vou lutar por vocês. E como Deus lutou. Não foi fácil, não foi do dia para a noite. Houve recaídas, noites de choro, momentos em que Carlos olhava para a garrafa escondida no armário e tremia, suando frio, até ligar para o pastor e pedir, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. E o pastor ia. Sempre ia. Porque na Universal, ninguém é deixado para trás. Mariana, por sua vez, aprendeu que a fé não era só para os momentos de glória, mas também para os de silêncio, quando Deus parecia calado. Foi numa dessas fases que ela começou a jejuar, não por obrigação, mas por necessidade da alma. E foi num desses jejuns que ouviu, claro como um sino, a voz de Deus lhe dizendo, confie em mim, mesmo quando não entender. Ela obedeceu, e viu o milagre se multiplicar. Hoje, a casa que já foi palco de brigas e portas batendo agora cheira a café fresco nas manhãs de domingo, quando a família se reúne antes de ir para a igreja. Carlos faz questão de preparar o café, como um ritual de gratidão. Cada xícara é um lembrete de que Deus nos deu uma segunda chance, ele costuma dizer, enquanto Mariana ri e ajusta o colarinho da camisa do filho, orgulhosa. Você lembra, pai, do dia que a gente não tinha nem pão em casa? Lucas perguntou uma vez, enquanto os três almoçavam juntos. Carlos assentiu, os olhos um pouco distantes, como se revivesse aquele dia. Lembro. E lembro também da irmã que chegou na nossa porta com uma cesta básica sem a gente pedir. Ela só disse, Deus me mandou aqui. Era verdade. Ele mandou. Mariana enxugou uma lágrima discreta. E olha a gente hoje. Não somos ricos, não temos luxo, mas temos paz. E isso, meu filho, não tem dinheiro que compre. A igreja que os acolheu continuou sendo seu porto seguro. E não foram poucos os que, ao ouvirem o testemunho de Lucas no púlpito, se aproximaram depois do culto para dizer, se Deus fez por vocês, Ele pode fazer por mim também. E faz. Todos os dias. Porque a história de Carlos, Mariana e Lucas não é só deles. É de cada um que já entrou arrasado numa Universal e saiu com a certeza de que não importa o tamanho da ruína, Deus é especialista em reconstruir. É de quem já olhou para o próprio reflexo e não reconheceu mais a pessoa que era, até encontrar no altar um Deus que diz, eu te conheço pelo nome, e tenho um plano para você. E assim o ciclo continua. Lucas, agora pastor, estende as mãos sobre aqueles que, como seu pai um dia, chegam com o coração em pedaços. E ele ora com a mesma fé que viu em sua mãe, com a mesma determinação que aprendeu com seu pai. A de que, quando Deus entra na história, nada fica igual.
tudo se transforma. Porque milagres, afinal, não são só coisas que acontecem uma vez. São sementes plantadas que crescem e geram frutos, e se multiplicam em outras vidas. E na Universal, essas sementes nunca param de brotar. Naquela mesma noite, enquanto Lucas orava por um homem que chegará arrastando o peso de uma depressão que já durava anos, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na igreja. Ela vinha com as mãos trêmulas, os olhos inchados de tanto chorar e uma carta de despedida escrita no bolso, uma carta que pretendia deixar para o filho antes de tirar a própria vida. Não aguentava mais. O marido a havia abandonado, as dívidas sufocavam, e a solidão era uma sombra que não a deixava respirar. Mas algo a fez parar na porta da Universal. Talvez tenha sido o som dos louvores que escapavam pelas frestas, ou o olhar de uma irmã na fé que, ao passá-la na rua, lhe estendeu um folheto com as palavras: Deus tem uma saída para você. Marisa não sabia explicar, mas sentiu que aquelas palavras eram só para ela. Dentro do templo, o ambiente era diferente de tudo o que já havia visto. Não havia julgamento nos olhares, nem frases vazias de conforto. Havia gente de verdade, com cicatrizes e histórias difíceis, mas com um brilho nos olhos que ela não entendia. Quando o pastor Lucas subiu ao púlpito e começou a falar sobre como Deus restaura o que parece perdido, Marisa sentiu algo se mexer dentro dela. Não era esperança, ainda não. Era apenas uma dúvida. Será que isso pode ser para mim também? No final da reunião, quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre, Marisa hesitou. Suas pernas não respondiam, como se o medo a prendesse ao banco. Mas então uma senhora ao seu lado, que nem conhecia, segurou sua mão e sussurrou: Vem, filha. Jesus está te esperando. Foi aquele gesto simples que a fez levantar. No altar, entre lágrimas que não conseguia conter, Marisa entregou a carta amassada nas mãos do pastor. Não aguento mais, pastor. Não tenho forças, ela confessou. Lucas olhou para aquele papel, depois para ela, e com voz firme disse: Hoje Deus está rasgando essa carta. E no lugar dela, ele vai escrever uma nova história para você. O que aconteceu nos dias seguintes não foi um milagre instantâneo como alguns imaginam. Marisa ainda acordava com o coração pesado, as contas continuavam lá, e a ausência do marido ainda doía. Mas algo tinha mudado. Ela começou a frequentar as reuniões, a participar dos jejuns, a orar mesmo quando as palavras não vinham. E aos poucos, as coisas começaram a se mover. Uma irmã da igreja a indicou para um trabalho temporário. Não era o emprego dos sonhos, mas era uma porta. Depois veio a notícia de que uma dívida antiga havia sido perdoada por um erro burocrático, algo que para ela, só poderia ser intervenção divina. E então, numa tarde comum, enquanto arrumava a casa, seu filho de 7 anos olhou para ela e disse: Mãe, você está sorrindo de novo. Foi aí que Marisa entendeu, o milagre não era só o que Deus fazia por ela, mas o que ele fazia nela. A dor não tinha sumido, mas a força para enfrentá-la era nova. A solidão ainda batia à porta, mas agora ela tinha uma família na fé que não a deixava cair. E a carta de despedida? Virou cinzas num dia de queima de maldições na igreja, enquanto Marisa declarava: Deus, eu escolho viver. Hoje Marisa não só está de pé, como se tornou uma das mulheres que acolhem os novos na igreja. Ela conta sua história sem vergonha, porque sabe que cada lágrima derramada naquele altar foi uma semente. E assim como o pastor Lucas aprendeu com seu pai, ela aprendeu com as mulheres que a abraçaram. Na Universal, ninguém é abandonado. Porque Deus não só vê as ruínas, Ele as transforma em fundação para algo maior. E a história continua. Sempre continua. Porque onde há fé, até o impossível se curva. E onde há um altar, sempre há um Deus pronto para escrever o próximo capítulo. O milagre se completou quando, anos depois, Marisa voltou àquele mesmo hospital, não como paciente, mas como voluntária. A enfermeira que a atendeu na crise, agora com os olhos brilhando, a reconheceu. Você é a moça que... Marisa sorriu, apertando sua mão. Sou a que Deus ressuscitou. No bolso levava uma foto. Ela, o marido que conheceu na igreja, e o filho, a prova viva de que as cinzas daquela carta viraram bênção. A reflexão veio numa tarde quietinha, enquanto arrumava a mesa para o café da célula. Deus não apaga nossas cicatrizes, Ele as ilumina. Cada marca era um mapa das batalhas vencidas, e cada lágrima, adubo para a fé que hoje sustentava outros. O altar não era um lugar de fugas, mas de encontros, onde o desespero batia de frente com a graça e perdia. A lição estava escrita em seus próprios passos, ninguém se reergue sozinho. Marisa aprendeu que a fé não é um escudo contra a dor, mas a certeza de que mesmo no fundo do poço, há uma mão estendida. Seja a de Deus, seja a de um irmão que, como ela um dia também foi salvo por um abraço. Hoje, quando alguém lhe pergunta, como você conseguiu?
Ela responde com a simplicidade de quem sabe: eu não consegui. Eu me entreguei. E assim, entre risos no pátio da igreja e orações sussurradas nos bancos de trás, a história segue, não porque os problemas acabaram, mas porque agora ela sabe. Todo fim de capítulo é só Deus virando a página. E nesta há sempre espaço para mais um milagre.